Teologia para mais um tempo de conversa sobre plantação de igreja em missões. Hoje nós vamos falar sobre fazer contatos, ok? Vamos falar sobre buscar relacionamentos com o propósito de falar de Jesus para essas pessoas, tá bom? Então, não esqueça de deixar o seu like, de deixar aí o joinha, não esqueça de compartilhar, de seguir os nossos canais ali nas redes sociais, tá bom? Nós estamos ali no Instagram, também estamos no YouTube, onde você está assistindo esse vídeo, tá bom? Eu sou o pastor Leandro Dávila, sou pastor missionário aqui no Rio Grande do Sul, aqui na cidade de Uruguaiana, e trabalhamos, eu e minha família, com plantação de igrejas, tá bom? Eu me propus a fazer alguns vídeos sobre missões e plantação de igreja, a fim de ajudar a igreja a entender um pouco mais sobre essa questão missionária, tá certo? Então, nós já temos falado algumas coisas sobre chamado, desejo missionário. Isso foi no vídeo anterior, onde nós abrimos a Bíblia e lemos o que estava escrito ali em Atos, o que está escrito em Atos capítulo 13, quando a igreja de Antioquia está em uma atmosfera de adoração, oração, jejum, e aí o Espírito Santo faz com que a igreja separe Saulo e Barnabé para uma obra missionária que ele já tinha destinado para esses dois. A igreja, então, ela, nessa atmosfera, ela entende o desejo missionário desses dois, esse chamado desses dois, e os envia para falarem de Jesus para lugares que ainda não haviam ouvido sobre Jesus. E aí nós entramos nesse nosso novo vídeo sobre fazer contatos. Paulo e Barnabé, eles foram enviados para fazerem contatos a fim de pregarem o evangelho, a fim de falarem de Jesus. Então eles não ficaram parados, eles foram proativos, eles foram fazer contatos intencional com o povo. E aí a gente tem vários tipos de textos que nos mostram Paulo indo atrás das pessoas. Por exemplo, Paulo, quando vai para Atenas, ele fala com os filósofos ali acerca do Deus desconhecido, uma estátua do qual as pessoas ali adoravam, sem saber que tipo de Deus era aquele. Quando Paulo vai para Filipos ali plantar a igreja, ele começa ir atrás de pessoas, ele encontra algumas mulheres ali, e a gente tem o caso de Lídia, onde ele prega o evangelho, o Espírito Santo abre o coração dela para que ela entenda aquilo que Paulo está falando. Paulo vai em encontro de Áquila e Priscila, Paulo está indo nas sinagogas, Paulo está indo atrás de pessoas para falar de Jesus. Então, depois de ser comissionados, de serem comissionados, a pergunta que vem, e agora? Para onde é que vamos? Não é? Com quem a gente fala? Por onde nós vamos começar? No entanto, essa pergunta, eu creio que foi respondida pelo próprio Espírito Santo, que direcionou Paulo e Barnabé para as cidades que eles foram, tá bom? Então, é interessante vermos como Deus age através dos seus missionários, age através dos contatos que eles fazem, de forma que as pessoas ouvem, podem escutar sobre o evangelho, e aqueles missionários que estão ali se propondo a falar de Jesus conseguem um relacionamento, entrar num relacionamento de forma que o missionário fala de Jesus, a pessoa que está ouvindo escuta sobre Jesus, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da pregação da palavra. Então não existe, não dá para fazer missões ou plantar igrejas sem pregação do evangelho. Quando nós olhamos, por exemplo, em 1 de Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, Paulo diz que porque o nosso evangelho não chegou até vocês tão somente em palavras, mas em poder e em plena convicção do Espírito Santo. Então, Paulo fez contato, ele pregou o evangelho, as pessoas ouviram, o Espírito Santo trouxe convicção. Então, é um trabalho de equipe, onde o Senhor separa homens e mulheres para falarem dele, e o Espírito Santo, o próprio Deus, agindo no coração das pessoas para trazer convicção, para fazer com que elas entendam que precisam de um Salvador, que precisam desta boa notícia que os missionários estão levando para eles. E aí eu quero ler com vocês Atos capítulo 13, do versículo 4 ao 5, que diz assim: Estes, pois, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre, e chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos
judeus. Atos 13, do 14 ao 16, também diz assim: mas eles, passando de Perge, chegaram a Antioquia da Psídia, e entrando na sinagoga, no dia de sábado, assentaram-se. E depois da leitura da lei e dos profetas, os principais da sinagoga lhes mandaram dizer: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dize-a. Então, Paulo e Barnabé buscando contatos, buscando lugares dos quais eles poderiam falar de Jesus, tendo ali a oportunidade também dada pelas pessoas para falarem do Senhor Jesus. Então eles foram até o povo, eles navegaram, eles andaram, eles se moveram até essas pessoas, né? E o campo não foi até eles, as pessoas não vieram até eles. Por mais que hoje nós entendamos que há pessoas que busquem saber sobre Jesus, o trabalho de ir é nosso. Jesus nos comissionou para fazer isso. Mateus capítulo 28, a partir do versículo 16, ele diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, todos os cristãos são comissionados a fazer isso. No entanto, existem aqueles que serão separados por Deus para fazer só isso. Eles irão e pregarão o evangelho, falarão de Jesus para as pessoas que estão em trevas. E se nós pensarmos também nessa questão de ir até as pessoas, quando nós chegamos em Romanos capítulo 15, no finalzinho ali da carta que Paulo escreve para os irmãos de Roma, ele diz que já tem pregado o evangelho por toda a circunvizinhança ali de Jerusalém. E ele quer ir até a Espanha. E ele busca nos irmãos de Roma a cooperação para chegar até Roma, até Espanha, desculpa. Então é interessante, ele diz que está ali ou quer ir até a igreja para ver se consegue algum tipo de parceria, de cooperação para ser enviado até a Espanha para pregar sobre Jesus. Então isso nos ensina muitas coisas. Aqueles que querem trabalhar com missões, com plantação de igreja, eles precisam entender que eles necessariamente vão precisar fazer contatos para pregar sobre Jesus. Necessariamente terão que buscar pessoas para trazer as boas novas que Deus em Cristo salva o pecador. Então, o pressuposto teológico do contato aqui é que as pessoas precisam de salvação, elas estão perdidas nos seus pecados, nos seus delitos, é o que Efésios capítulo 2 vai falar. Então, esse pressuposto, essa verdade que a Bíblia nos traz, de que o homem precisa de salvação, necessariamente implica de que as pessoas que são salvas precisam, os missionários, precisam ir até essas pessoas para trazer as boas novas para elas, para que elas tenham vida. Então, o terceiro passo dentro do ciclo paulino é importante por quê? Porque sem fazer contatos, não há salvação, não há uma comunidade de fé, ou seja, não nasce uma comunidade de fé e, portanto, o evangelho ele não se perpetua naquela cidade. Então, é importante fazer contatos. E todos nós que temos, às vezes, dificuldades em fazer isso, precisamos pedir a Deus que nos dê discernimento, nos dê inteligência, nos dê capacitação para fazermos isso, porque nem sempre é fácil fazer contatos. No entanto, se o trabalho que nós buscamos é plantar uma igreja, falar de Jesus para as pessoas, não tem como não fazer contatos. Porque a fé vem pelo ouvir. Se as pessoas não ouvirem, elas não serão salvas, ok? Então, existem alguns erros comuns que muitos plantadores eles cometem, que é esperar que os perdidos procurem a igreja ou procurem um missionário. Um outro problema é não estudar a forma correta de como abordar determinadas pessoas na sua própria cultura, no seu próprio contexto, e às vezes tentar forçar o relacionamento sem sabedoria, porque tu estás com o ímpeto de falar de Jesus para aquelas pessoas que às vezes não querem lhe escutar. E aí a gente pode pensar em outros tipos de erros que fazemos, mas a gente tem o Espírito Santo que nos ajuda a ter discernimento e inteligência para fazer isso. A primeira coisa que nós olhamos ou precisamos entender é que é necessário fazermos um estudo de campo.
né? Um estudo onde as pessoas estão, qual é o tipo de cultura, o contexto, no que elas pensam, no que elas entendem como religião. Né? É importante também usar pontes de contatos, né, com essas pessoas, e ter a intencionalidade. Eu estou conversando com aquela pessoa, estou fazendo contato, estou criando um relacionamento para quê? Para falar de Jesus, para mostrar a ela o caminho da salvação. Então, ah, assim como Paulo, nós precisamos fazer contatos para falar de Jesus. Mas sem contatos não haverá pregação, não haverá uma plantação de igreja, não haverá talvez salvos aonde você está. Então, o meu desejo é que você que quer trabalhar com missões, plantação de igreja, o meu desejo é que você ore a Deus pedindo discernimento e inteligência para ter ou saber a melhor forma de contactar essas pessoas que estão perto de você, tá bom? Então, meu desejo é que Deus abençoe você com esses vídeos, com esses pontos importantes que eu tenho trazido aqui, e também que você acompanhe os nossos próximos vídeos que sairão ao decorrer das semanas. Então, um forte abraço, que Deus abençoe você.